Minha gente do esporte, um grande abraço. Eu sou o Edson Matoso. A partir de agora, 27 de março de 2025, este é o É Pra Valer de número 49. Sempre lembrando que o acordo que eu fiz aqui com a direção para depois não dizer, ele já saiu, calma, tudo tem tempo. O jogador tem contrato, tá certo? A temporada vai ter o Parazão. O Parazão só não terminou por causa daquela situação que houve, mas já tem prazo para acabar. Então, dentro do cumprimento da nossa conversa com a direção, eu vou ficar com vocês até o final do Parazão. E depois a gente volta de uma outra maneira, 1 hora por semana, porque todo dia... Agora eu estava conversando aqui com o ilustre presidente, quanta honra te receber aqui, presidente. Minha, irmão. Porque o presidente da Federação Paraense de Futebol, Ricardo Gluckpol, esteve aqui quando foi candidato à presidência e não veio antes, não é que ele não queira, é porque é uma série de situações, eu também não estava. E no momento em que o Parazão retorna, uma série de coisas estão acontecendo, a gente fez o convite, ele imediatamente aqueceu e está aqui. É um prazer muito grande, viu, Ricardo? Prazer é meu, Edson. Pode ter certeza disso. Aliás, eu desde que eu era torcedor, já te via, já tinha admiração. Então, para mim, é muito emblemático estar aqui conversando contigo. Pode ter certeza. Bacana. Bom, então, gente, é essa questão do programa. Eu estava conversando aqui com ele ainda há pouco, quando se arrumava com a Marina, né, que faz parte da tua equipe de assessoria de comunicação, conversava sobre a minha condição hoje, né? A gente sabe que tem uma turma nova aí, eu estou me colando, né? Como é que chama o termo agora? É collab, não é isso, Marina? Aprendi. O que é isso? Eu pensei que fosse algum tipo de remédio, algum produto novo que hoje em dia o que tu vê na televisão de pacotinho, é bom para o fígado, é bom para o pé, é bom para a cabeça, é bom para ir, tanta da coisa, que você vai montar um depósito de remédio dentro de casa para tanto remédio que dizem que tem. Então eu achei que era um produto novo para ficar mais novo, né? Eu acho, Matoso, Collab, eu digo, aprendi já, Collab, já fizeram 2 Collab comigo, inclusive a entrevista do Rosemiro. E assim a gente vai. E eu estava dizendo que hoje eu estou trabalhando em conjunto, hoje é dia terça-feira, até com meu querido amigo, um jovem comunicador, a primeira vez que eu estou trabalhando com ele, que é o Diogo Puget, e um baita cara, um jovem profissional, né? Bom. Aí o cara, porra, Matoso, eu disse, mas vem cá, mas tu é... Não sou nada, é ele que é. Eu entro aos 48 do segundo tempo, são 4 minutos de acréscimo, está 4-0 para o meu time e o técnico vai lá, Matoso, só para ser aplaudido, tá entendendo? Porque os moleques já fizeram tudo. É isso que eu tenho que entender. Agora, se eu, como ex-jogador, acho que ainda jogo, vou ficar no acho. Tá bom? Então, vou cumprir essa parte e depois a gente vai participando. Meus amigos, eu vou conversar com o presidente da Federação Paraense de Futebol. Claro, está aí o Parazão retomando, tem a eleição da CBF, que tem um envolvimento, claro, com todas as federações, mas, fundamentalmente, os próximos passos da FPF é futebol feminino, a supervalorização no país, as propostas que tem. Aliás, eu tive encontro com a Bel, o cara fala em emoção. Quando eu vi a Bel lá no torneio Arco-Íris, cara, eu me arrepio, ainda tenho. No dia que eu perder a emoção, porra, me enterra. É isso. Morri. Pode me enterrar, não presto mais para nada. Mas é claro que a razão fica aqui, a emoção vem para cá. Quando eu vi a Bel, eu fiquei super feliz, que é uma pessoa que você levou para lá, não é isso, Ricardo? Sim, claro. Quando eu vi aquela moça correndo aquele campo do Pinheirense para cima e para baixo, aquela campanha histórica do Pinheirense no futebol, e aí você pegou essa mão de obra, e que bacana valorizar o trabalho dessa moça lá da Bel, e eu vi lá na Copa. Fazia tempo que eu não via a Bel. As questões do futebol, das divisões outras, o interior do estado, e eu quero ouvir o nosso presidente, tem uns 15 minutos, já está diminuindo, que eu falo pra caramba, né? Mas eu só logo pedi aí o Jaderson. O Jaderson é um meia, garoto que chegou aqui, aquela coisa do jogador que vem da periferia, vendo aquela situação de dificuldade, a família espera muito dele, e chegou naquela onda de aposta, e hoje o cara está pronto, e embora enfrentar agora as quartas de final do Parazão, hein, Jaderson? Me vejo bem preparado. Acho que desde que eu cheguei aqui, essa responsabilidade que eu assumi, vim preparado para isso, vim focado. E esse ano também não vai ser diferente. Estamos preparados para essa reta final do Parazão e também para o começo da Série B. Então é isso.
Acho que liberdade nós temos com todo técnico dá liberdade para a gente jogar à vontade em campo, então não foi diferente. Então eu acho que a função é só diferente, o posicionamento é só diferente, mas a liberdade eu sempre tive com todos os técnicos. Acho que perder ninguém quer, a gente com certeza queria ganhar na Copa do Brasil. Foi uma eliminação que eu acho que doeu em todos. Então agora que essas 2 semanas de preparação a gente está muito bem preparado. Estamos abraçando a ideia do treinador, já sabemos já o estilo que ele gosta de jogar. Então é isso. É isso, acabou. Jaderson, aliás, nesse mundo de Edson, de Jaderson, o Remo tem Janderson e o Paysandu tem Reverson. É o novo lateral esquerdo do Papão da Curuzu que está aí. Então, é uma competição boa, né? Eu faço ali também uma saída de 3, eu faço também uma ala, né, um lateral. Enfim, assim, acho que onde o professor me colocar ali, eu consigo fazer nessa parte esquerda, né? Tu estava lá no Novo Horizontino e recebeu essa proposta do Paysandu. Como que foi essa conversa para chegar no Paysandu? Esse papo que rolou para você vir aqui para Belém? Como foi para você aceitar esse desafio? Eu gostei, cara, né? Porque eu sou de Tocantins, sou natural de lá. Então eu já conheci o Papão, né? Eu fiquei feliz com a proposta, com a conversa, né? De melhora, o clube também está estruturando, né? Tá um clube bem organizado. Enfim, então eu recebi com os bons olhos e aceitei o desafio. Você chega numa situação em que pode, logo no começo, conquistar um título, que é o Campeonato Paraense. Sim. Que vai começar agora as quartas de final. Sexta-feira, falta pouco, né, para a questão da regularização, mas sexta-feira, se tudo der certo, você pode estar disponível para esse jogo? Sim, já estou disponível, né? Assim, as expectativas são as melhores, né? E poder chegar e já conquistar o título vai ser coisa boa demais. O que está me chamando a atenção, Ricardo, falando de uma forma geral, não é do Remo que nós ouvimos, não é do Reves que nós ouvimos, eles estão falando muito assim, não, eu gostei do projeto que os clubes me apresentaram, essa história do projeto, até porque uma das coisas que eu vou falar com você é sobre projeto. Esse teu sentimento como gestor do futebol, e quando você ouve essa fala, quer dizer, o que os executivos estão levando para os jogadores, para convencer esses jogadores, não só pelo salário, mas pelo projeto que os clubes apresentam. Isso é fundamental, né? Eu acho que era um ponto que a gente batia muito, que a gente queria que esse produto, né, o paraense, ele fosse um produto cada vez mais valorizado. Você valoriza ele naturalmente com ações, com propósitos, com comunicação. A gente hoje teve, inclusive você deve ter acompanhado nessa situação do streaming do campeonato, pela primeira vez a gente conseguiu tirar, então a gente tem hoje a nossa grande parceira, né, a transmissora da competição com TV aberta, mas conseguimos levar para um outro público nacional, um público do Benja. Que é o canal do Benja. Muito importante. E isso potencializou demais a comunicação da competição, né? Você vê, e a gente tem esses dados, né, estatísticos, a forma como a competição, por exemplo, o próprio Repar. É impossível você dizer que o Repar, todo brasileiro conhece e ouve falar do Repar. Mas a forma como esse ano ele virou ele subiu uma escada de relevância de um jogo que era um jogo normal, mas você vê o poder da comunicação. Então, é óbvio que todas essas ações, por exemplo, a gente tem uma competição inclusiva, uma competição que tem uma causa, uma competição sustentável. Em todas as outras situações, o VAR, você colocar o VAR, por exemplo, na competição, em todas as rodadas, você coloca o VAR numa linha. Hoje você tem no máximo 5 ou 6 federações no Brasil que tem já esse nível de implementação de VAR. Em outras situações, colocam... Aliás, a propósito, o teu VAR deu um probleminha. O que foi que houve? Olha só, o problema de VAR sempre vai ter. O VAR, inclusive teve agora recentemente, qual foi a competição, acho que foi no Goiano, teve um problema de congelamento de imagem. A implantação do VAR é uma situação muito complexa. Por isso a gente deu uma recuada, ao invés de colocar em todos os jogos, a gente colocou em todas as rodadas e começou a estudar o funcionamento dele. Por exemplo, o Mangueirão, ele tem um nível, vamos dizer assim, de complexidade para a comunicação. Não sei se você já sentiu isso, muito grande. Então, a internet, porque, enfim, a comunicação de rádio, você às vezes, até quem trabalha com rádio tem que fazer
em locais específicos do estádio, porque em outros você tem pontos cegos. Então, você não tem só jogo no Mangueirão, você tem jogo no interior. Nós levamos o VAR para vários estádios diferentes, onde cada estádio era uma primeira vez que estava recebendo o equipamento daquele, então tiveram desafios de implantação, especialmente no jogo do Remo. Na verdade, acaba sendo experimental ainda, né? Acaba sendo laboratório, mas, por exemplo, especialmente no jogo do Remo que houve, na véspera do jogo, era Remo e Capitão Poço, se não me engano, você teve o Flamengo e Botafogo, final da Supercopa. E nesse jogo, usaram uma outra estrutura de VAR e houve um rompimento de uma fibra ótica que não foi percebida. E você, no intervalo de um jogo para o outro, quer dizer, isso trouxe um problema estrutural, né, que trouxe um transtorno para a geração de imagem, porque o VAR trabalha com imagem. Você tem imagens que são geradas dentro do campo, elas são passadas para dentro da cabine VAR, a cabine VAR se comunica com a cabine VAR de campo. Na verdade, a primeira nem é cabine VAR, chama VOR, que é a sala do VAR. Essa sala do VAR se comunica com o VAR do campo, que é a cabine, e aí houve uma falha de comunicação que faz parte do processo de aprendizado. Eu sempre digo assim, a gente não tem, a gente trabalha com transparência nesse sentido, assume quando tem problema, quando não tem problema também a gente comemora. O VAR, por exemplo, ele foi fundamental nas 8 primeiras rodadas da competição, em pelo menos umas 7 ou 8 lances capitais que não seriam, na verdade, que não seriam confirmados pela arbitragem, que o erro da arbitragem também é uma coisa natural. Sim, é humano. E você, por exemplo, o primeiro lance do VAR, Vatoso, é muito legal falar disso. Foi um jogo do Remo, se não me engano, com São Francisco, onde o Remo faz um gol, o Bandeirinha deu um impedimento e o VAR, ele volta o jogo, volta o lance e manda confirmar o gol. E por que isso é emblemático? Porque o VAR Light, que a gente chama, ele só tem uma situação que ele não traça linha. E ele não traça linha não significa que você não consegue marcar impedimento. Por quê? São poucos os casos de impedimento, talvez aí 10% ou menos, onde você precisa, que são os casos ajustados que a gente fala, que você precisa traçar a linha para identificar uma situação de impedimento. E tem ligas, Matoso, é bom falar disso, que não utilizam a linha, por quê? Quando você chega no ponto de ter que discutir se está com o ombro na frente, o pé atrás, alguma coisa assim, eles preferem dar o gol. Por quê? Porque o futebol é busca pelo gol. Quando você começa a traçar a linha, algumas ligas entendem que você está procurando uma forma de não dar o gol. Eu estou colocando isso porque se questionou durante um tempo, mas se o VAR não traça a linha, ele não consegue pegar impedimento. E o nosso primeiro VAR foi justamente para confirmar um gol que o juiz deu impedimento e você, sem traçar a linha, conseguiu ter a clareza da situação e entender que não houve impedimento. Então, o VAR a gente considera como um projeto de sucesso. Vamos ter agora o VAR nas quartas de finais em todos os jogos, depois na semifinal em todos os jogos, na final dos 2 jogos. Então, acho que tudo isso é um conjunto que valoriza a competição e faz com que os atletas possam conhecer mais a competição e dizer, eu vou, me interessa ir para Belém, me interessa ir jogar. Eu vou te falar um negócio, fui presidente de clube, você sabe que a dificuldade, muitas das vezes, porque às vezes o atleta, ele não quer jogar em Belém. Isso acontece muito, aconteceu no passado mais ainda. Como é que a gente quebra essa... Então, às vezes, ele tem um convite para jogar no Remo, no Paysandu, mas tem um convite para jogar num clube do Nordeste, por exemplo. Esse jogador disse e muitas das vezes ele prefere ir para o Nordeste, ou você acaba tendo que pagar o dobro para ele ficar em Belém. Aí acontece aquelas coisas. Por exemplo, você vê um jogador, o atleta está... O clube perde para um time do Nordeste, por exemplo, e fala assim, nossa... Olha aí, o Paysandu, o Remo, perdeu para um clube que tem 3 vezes o valor da folha dele menor. O clube tem 1 milhão de folhas, esse cara tem 350 mil. Só que para os clubes daqui, muitas das vezes no passado, terem essa mesma elenco de 300 mil, aqui ia custar 1 milhão. Então a gente tem que procurar meios de diminuir o que eu chamo de custo parar do futebol. E uma das formas de diminuir o custo parar é apresentar melhor a competição, trazer inovações para a competição, para que a gente veja... depoimentos como esse. Não, eu tenho vontade de jogar naquela competição. Então, acho que tudo isso é um trabalho de formiga. Tem outros pontos também que precisam ser atacados. A questão de gramado é uma, sem dúvida nenhuma.
Mas que não é um problema nosso apenas. Que não é um problema só nosso, claro. Mas tem visto o Brasil todo mas que precisa ser atacado, precisa ser... Acho que houve uma melhoria, a gente pode falar sobre isso também. Mas isso é um conjunto de fatores que vai melhorando o produto para ele ser melhor apresentado e isso trazer mais atenção. E outra, Paysandu e Remo na Série B contribuem muito para isso também, viu? Sim. Porque trazem mais visibilidade para a competição. E ainda digo mais, desculpa. Quando você... Porque foi muito questionado essa questão também de jogos. Mas ninguém quer ver o Flamengo em Belém. Não teve isso. Sim. Não, tá trazendo o jogo do Flamengo, o jogo do Botafogo. Para começar, ninguém quer ver, mas vende todos os ingressos. Esgotado. Flamengo e São Paulo esgotado. Mas isso é gente que é do contra Botafogo e Flamengo esgotado. Mas o que vem a reboque desses jogos, Matoso? Toda a atenção da mídia nacional. Claro. E internacional. Internacional. Você, por exemplo, na semana da Supercopa, flashes ao vivo de todos os programas nacionais esportivos de Belém. Então, ou seja, tudo isso também traz uma atenção. Seleção brasileira, o treino 4 da seleção. dias aqui. Então, isso também faz com que esses depoimentos que a gente acabou de ver aconteçam mais. O cara começa a se ligar. Pô, olha, Belém, eu começo a considerar. Ou seja, Belém está no mapa de opções, começa a ficar no mapa de opções, né? O Pará começa a ficar no mapa de opções. Então, isso é muito importante. Beleza. Vocês já viram que 30 minutos, eu disse de 15 a 20, mas como? Isso aqui eu ia passar uma manhã conversando com ele, porque são tópicos extremamente importantes. O futebol não é só uma bola tocada para um lado e para o outro, no fundo do barbante, ou gritando gol. É muito mais do que isso para chegar a bola no gol. Né? Então, a conversa com o Ricardo Gluckpol. Eu tenho bem aqui, eu achei interessante, bota as imagens do treino da Tuna. Meu querido, primeiro quero justificar. Quando a gente coloca a voz do repórter, tem alguns aí que não dá para colocar, porque a assessoria de comunicar, não fiquem com raiva, viu? Não fiquem chateados comigo aqui, companheiros da imprensa, dos clubes. É porque é tentar melhorar. Por exemplo, quando eu vejo o assessor de comunicação do clube, está bem aqui, o microfone está lá na caixa prego. Aí a voz do repórter presta, a voz do jogador presta, e mal e porcamente tu ouve aqui a voz de quem faz a pergunta. Outras vezes fica bem. E às vezes a gente deixa todo mundo falar, como por exemplo esse caso do jogo do Paysandu. O Totti falou bacana, o repórter falou bacana, o jogador falou bacana. E eu peguei a voz do Bruno Amâncio, porque foi bem contextualizada. Ainda desse eu peguei do outro menino lá da Liberal AM, o Michel Anderson. Pô, o cara deu uma contextualizada bacana na pergunta pro Luizinho. Eu não vou falar nada, o cara já fez por mim. E como é coletiva, eu aproveito o coletivo. Futebol é coletivo. Então é por isso que a gente deixa a pergunta do pessoal. Essa imagem que o Vitor me mandou lá da Tuna, é Tuna fazendo, mas eu achei interessante o texto. O volante Bruno Menezes é o novo reforço da Tuna Luz Brasileira para a temporada 2025. Em 24, o atleta disputou o Campeonato Maranhense, a Copa do Nordeste, e tal. Agora dá uma olhada comigo, conta comigo no dedo aí. Ele já jogou, é um volante de 29 anos, no Central de Pernambuco, no 7 de Setembro de Pernambuco, no Motoclube do Maranhão, no Salgueiro de Pernambuco, no Iporá de Goiás, Pouso Alegre de Minas, Souza da Paraíba, 13 da Paraíba, Craque de Goiás, Botafogo da Paraíba, Goiatuba de Goiás, Iguatu do Ceará, Real Noroeste do Espírito Santo, Lagarto de Sergipe, Nacional da Paraíba, Maranhão, no Maranhão, Asa de Alagoas, Campinense da Paraíba, Murici de Alagoas. O Cabra é bom. O Cabra é bom. Ele tem 29 anos de idade, jogou em 19 clubes. Vai ser difícil você rodar esse interior com as novas propostas do futebol interiorano que você tem na federação, meu querido Ricardo Gluckpol, porque eu sei que a intensificação com as Copas do interior é um dos teus sonhos de consumo, vamos assim dizer. Sem dúvida. Realidade... Eu não estou criticando o cara, não. Eu estou mostrando... Olha a rodada que o camarada deu pelo Nordeste até chegar aqui na Tuna. Cancha não faltou para ele. Na realidade, a gente tem dois eixos para falar de futebol de base, né? E principalmente falar de futebol amador e falar de futebol no interior. Certo. O primeiro foi você conseguir ter interiorizado a nossa competição de base. Ela era metropolitana, eram só 2 competições por ano, fazia 100 jogos, 80 a 100 jogos por ano, e tudo disputado praticamente em Belém. Você hoje tem uma competição. Na realidade, nós temos hoje, Matoso, a gente saltou de 5 competições ano, 3 profissionais e 2 amadoras, para quase 40 competições já em 2025. Em 2025, na realidade, 24. Em 25 a gente vai saltar para 55 competições. Em 2024 a gente fez 1000 jogos de base, então isso é muito fundamental. Isso é um outro ponto que também vai trazer um maior diferencial para os clubes, porque vão começar a revelar atleta, vão começar a fazer negócio, vender atleta, mas fundamentalmente movimentar o futebol no interior do estado do Pará.
Então a gente hoje tem Copas Oeste, Copa Sul, Copa Nordeste. Copa Marajó. Copa Marajó, a gente faz a integração. Então o futebol de base no Pará hoje já é uma realidade de 2 anos para cá, de algo que vem sendo muito movimentado. E, por exemplo, você vê o Cadu mesmo do Remo é uma excelente revelação, que eu te digo com toda a categoria, não seria possível em um ambiente onde você não tinha tantas competições e tantos jogos, porque esses atletas não conseguiam ter minutagem, eles não iam jamais se sobressair, ou então até, na realidade, conquistar a maturidade, né? Porque a maturidade do atleta, ela vem com o jogo. E é com competição, não é com pelada. A pelada não traz consciência tática. Só um minutinho, Ricardo. Dentro desse contexto aí, me mostra esse vídeo. É um corte, essa matéria tem 26 minutos. Eu fui levar esse garoto do aeroporto. Olha a rodagem dele. Saiu daqui, passou rápido no Paysandu, passou na Tuna, foi na Copinha, não sei o quê, voltou para o Maguari. Sabe o que é o Maguari, gente? É um campo de um clube que tem 102 anos de idade, é mais velho do que o município de Ananindeua. A partir dali nasceu o município de Ananindeua. Tem toda uma história, Cláudio Sanders, a Sul de Maguari, o Matadouro Maguari, Curtume Maguari. É história de uma cidade até tu levar-os ao campo do futebol, porque os trabalhadores, na hora de folga, jogam bola. E aí eu fui para o aeroporto levar um garoto chamado Matheus Xamã. Mostra aí. Xamã, Matheus Xamã. Sim. Xamã, chegou a hora da verdade. Sim. Hora da viajar, né? Hora de viajar, né? Dormiu direito de ontem para hoje? Não muito, mas deu para descansar. Foi? Sim. Você falou hoje com o pessoal do Goiás? Falei com esse pessoal lá só da agência, quer dizer, não falei ainda. Com os dirigentes, técnico, ninguém? Só quando chegar lá, mesmo. Só contigo. Tá, você vai ficar hospedado onde quando chegar em Goiânia? Vou no alojamento mesmo do clube. Sim. Bom, deixa eu explicar, pessoal. Esse é o Matheus Xamã, jogador da base do futebol de Belém do Pará, mais um entre tantos, que às vezes nós não olhamos com o devido cuidado, e aí vai embora, né? Teve uma passagem pelo Paysandu, teve uma passagem pela Tuna, passou mais por onde? Pela Tuna, 1 ano na Tuna. 1 ano na Tuna. Você chegou a disputar alguma competição? Sim. Nacional? Não, Copinha. Disputou onde? Em São Paulo. Ah, disputou em São Paulo. Sim. Teve um lance de um gol que você fez? Foi. Lá na Copinha. Primeiro gol na Copinha. Primeiro gol da Copinha. Aí depois, quando você veio da Tuna, foi para onde? Da Tuna agora pro Goiás. Não, sim, mas como é que você foi parar no Maguari? Pois é, essa resposta você vai ver no vídeo que a gente ainda está arrumando para postar no YouTube e depois a gente traz aqui. Este é um caso emblemático dentro disso que você está falando. Na hora que você faz uma super competição como essa, quantos Xamã estão dando sopa por aí? Olha, vou só te falar uma coisa, eu conheci porque são vizinhos, aí o professor Magaive, que trabalha com infanto juvenil, um rapaz muito bom que vem nos ajudando aqui, aí conversa dali. Nessa jogada na Copinha, aí entra a história daquilo, tudo que a gente está falando aqui, os olhares, bons olhares que vêm, o Grêmio olhou para ele, o Maringá do Paraná olhou para ele, o Avaí de Santa Catarina olhou para ele e já está no radar do Braga de Portugal. Porque ele viajou, já estou contando quase todo um super spoiler, outra palavra nova que eu aprendi com os... Eu estou aprendendo, presidente, eu chego lá. Sim, a minha bola continua tendo 2 lados, só que se joga hoje diferente. Então, vamos lá, ele já está com passaporte, ele já tomou café no Goiás, ontem eu mostrei a foto, lá no... Porque... não é de admirar que ele nem estreia no Goiás, o Braga já leve. É isso que você está querendo, Ricardo? É isso, é proporcionar minutagem para os atletas. Vou te contar uma história rápida. Quando eu era presidente do Paysandu, era muito triste a gente ter que se deparar com uma realidade cruel de você tentar fazer a transição dos atletas amadores para o profissional. E quando você puxava esses garotos, 17, 18, às vezes até 19 anos, com 15 jogos na carreira, 14 jogos na carreira. Para você ter uma ideia, em centros aqui do lado, no Ceará, por exemplo, o atleta já faz 100 jogos por ano.
e você ter na carreira do garoto 14 anos, ou seja, somando ao do 15, 16, 17, 18, ele conseguiu 14 jogos. É óbvio que esse garoto não está preparado, ele não tem consciência tática, ele não tem nada. Então, aí a gente fica depois se lamentando. Nossa, é muito bom, né, ver o Fortaleza chegar numa final de uma Copa Sul-Americana e depois disputando aí, acho que está na terceira Libertadores ou segunda. E a gente fala assim, nossa, Paysandu e Remo, os outros clubes atuam, Águia, a gente poderia... Mas a gente fala assim, o Fortaleza, ele faz só de jogos de base, só de sub-20 por ano, 65 jogos. É porque no Ceará, né, estou dando só um exemplo, sim. Poderia dar vários outros aqui, ainda mais potente que o Ceará. Acabei de mostrar o cara da Tuna aí. Pernambuco, o próprio... o Bruno Menezes. Então, ou seja, onde você tinha competição de base, tem, e você proporciona, portanto, essa maturidade aos atletas. A gente não. Então você perguntava assim, o técnico não gosta de jogador local. Hélio dos Anjos chegou. Juninho não é jogador, aí a gente fica doído. O presidente não... Ele dá esquema com o empresário. O executivo do clube, ele chama... Não tem nada com isso. Na realidade, é porque você vê que os seus atletas da base não têm... Eles têm talento, têm porte físico, mas não têm a minutagem suficiente para ter o desenvolvimento técnico necessário para poder fazer a transição profissional. E como é que você resolve isso? Com competição. Então a gente está agora no segundo ano assim, de um ritmo mais forte de competições de base. Isso vai aumentar, porque falei, esse ano a gente vai introduzir... 3.000 quantos jogos? Ano passado a gente fez 1.000 jogos. Esse ano a gente pretende bater entre 1.500 e 2.000, mas com uma nova estratégia. É claro, repetir o que deu certo, mas a gente vai colocar agora um circuito de base, que é um circuito de atletas de sub-13, sub-11, sub-9, que eles vão fazer... vai ser um circuito de festivais. Isso só um pouquinho. Isso não tinha. Não tinha, nunca teve. Vai passar a ter agora. Vai passar a ter. Você conseguiu junto isso ao Ministério Público? A gente conseguiu de uma outra forma. A gente conseguiu mostrar com alguma estratégia, estratégia nossa, né? De fazer com que essas competições sejam cobradas, porque daí você descaracteriza a situação dessa relação de trabalho, que é a que o Ministério do Trabalho enxerga, na minha visão, com todo o respeito ao Ministério do Trabalho, de uma forma totalmente equivocada. Mas era só aqui no Pará? Coisas que só acontecem no Pará, mas com esse olhar agora do atleta pagar a inscrição, você dá um caráter diferente, ou seja, você está prestando um serviço e não mais. Mas o importante é ter a competição. Sim. Então agora você vai ter, por exemplo, várias praças, não só Belém, Santarém, Ananindeua, vamos fazer Mosqueiro, Marabá, Paraupeba, eu sei que já está confirmado, Castanhal. A gente vai ter um circuito onde os clubes e também escolinhas vão poder fazer os festivais, porque na cidade você faz finais de semana, você não pode tirar o garoto do colégio, isso é muito difícil, muito traumático botar jogo dia de semana, principalmente em horários inoportunos. Você vai ter os festivais de sábado e domingo, onde você vão ter os campeões, né, desses festivais. Mas por que um circuito? Porque você vai ter, por exemplo, no ano, digamos, 8 a 10 festivais. E aí, igual você faz, mal comparando, mas eu acho que tem uma comparação relevante, você tem o circuito ATP de tênis, onde você não tem o campeão mundial, mas você tem o número 1, ou seja, o ranking vai sendo atualizado a cada temporada, a cada campeonato, a cada torneio, você vai atualizando o número 1, o número 5, o número 7, que ela vai subindo. Então, na realidade, esse circuito, ele vai ao longo do ano também projetar um ranking de base, quando finalizar um festival, a gente atualiza o ranking e a gente tem lá todos esses projetos, esses clubes ranqueados. Então, isso é uma estratégia também para aumentar a minutagem de atleta. Vai envolver clubes, todo mundo, né? Clubes e projetos, na realidade, de formação de atleta, ou seja, as escolinhas. Sim. Mas quando eu digo igrejas e escolas, automaticamente essas crianças... Já começam também, então, ou seja, envolver cada vez mais essas crianças e trazê-las para uma realidade de competição cada vez mais cedo. Então, porque isso que é importante, é isso que faz com que a gente possa chegar, esse garoto com 18, 17 anos, está com os seus 100 a 150 jogos na carreira. Porque se não for assim, ele não vai ter chance, infelizmente. É verdade. Então, essa é uma grande estratégia para a formação de base. Conversar com o presidente da Federação, Ricardo Gluckpol, sobre o gigantismo do que tem aí, gente,
que eu particularmente eu fico encantado com isso. Eu acho bacana, Remo Paysandu, a torcida. Isso é o píncaro da glória, Remo Paysandu, povo todo, mas é fundamental ter essa base aqui. E uma das coisas, por exemplo, a valorização das chamadas categorias inferiores, como você falou, e as divisões inferiores, por exemplo, que você já está elaborando com um apoio fundamental do governo do Estado. Perfeito. Como vem aí o Campeonato Paraense? O Campeonato Paraense, nós vamos fazer uma grande reestruturação agora. É importante a gente compreender que a gente tinha uma competição. Isso a gente podia passar um programa inteiro falando só sobre isso. Por isso que eu estou já cortando, porque é muita coisa boa que tem para falar. A chamada segundinha estrangulou os clubes paraenses, porque era uma competição intransmissível, impatrocinável. Que você parece que não gosta muito desse nome, segundinha, não. Não só do nome. Primeiro, eu nunca gostei do nome, né? Porque, vamos lá, para você conseguir um patrocinador para segundinha... Eu vou chamar esse nome segundinha. Você tem que baixar vai conseguir um apoiadorzinho, né? Ou seja, que é o nome... Então, mas além da semântica, quer dizer, além da questão da estética, você tinha uma competição que jogava aí 26, 30 clubes, sem patrocínio, com um custo elevadíssimo, bancado pelos clubes. E eu tenho uma conta e te provo que qualquer clube que passou 10 anos na segundinha, ele quebrou. Eu não digo nem 10, passou 5 anos e ele quebrou. Que é a realidade de muitos clubes paraenses hoje. Porque é uma competição tão irracional que ela não conseguia, ela nunca botou dinheiro na competição. Então a gente precisava quebrar esse modelo e fomos beber de uma fonte importante, que é o futebol paulista, onde você tem já no futebol paulista essa divisão A1, A2, A3, competições racionais, estabilidade de formato de competição. Então a gente vai ter agora A1 com 12 clubes, A2 com 12 clubes e A3 com 12 clubes. São 3 divisões. Agora essas divisões com um formato enxuto, são competições de 39 jogos, 9 datas. Para você ter uma ideia, a última Série B teve a penúltima chegou a ter 90 jogos, cara. A gente vai trazer uma realidade de 39 jogos, onde os clubes agora têm previsibilidade de receita, previsibilidade de despesa, uma melhor forma de se planejar. Ele já sabe, porque o modelo antigo era o seguinte: quantos jogos você vai fazer ano que vem pela segundinha? Ele falou, não sei, porque depende de quantos clubes vão se inscrever, depende do formato da inscrição. Então, como é que um clube que já tem dificuldade financeira, que não tem patrocínio na mesa, não tem transmissão, consegue se planejar se ele não consegue saber nem quantos jogos ele vai fazer, qual é o formato da competição? Então, essa estabilização era muito importante. Então, agora você vai ter uma A2 totalmente estabilizada, uma A3 totalmente estabilizada, e a grande novidade é que a gente conseguiu vender esse conceito. Então, pela primeira vez, a gente vai ter essas competições com o patrocínio do Banpará e com a transmissão da TV Alepa. Então, a gente agora, legal, com transmissão e com patrocínio, a gente vai conseguir levar para esses clubes algo que antes eles só tinham prejuízo, para agora ter uma competição paga pela federação, com cota de participação, com transmissão. Então, eles saem de um declínio financeiro que vinha se acumulando nos últimos anos para, no mínimo, estabilizar, e aí a gente está um triz para começar a apontar o crescimento. Presidente Ricardo Gluckpohl, o nosso programa é só de meia hora. A gente nem chutou a bola. Nem chutou a bola. Tem nem muita, chutou a bola. Se deixar aqui, tem assunto. Nem chutou a bola. A gente só sabe que está aqui o campo, está aqui a bola. Porque isso aqui, gente, eu sempre falo muito. Já desse um jovem desinformado disse que vai falar de futebol, Matoso, tu não entende nada de economia. Pois futebol hoje é um dos maiores meios de se tratar de economia. Você imagina quantas milhares de pessoas deixaram de faturar, não foi alguns não, deixou de faturar muitos, para pagar os seus boletos sem depender de empréstimo consignado em função da paralisação do campeonato. Isso é economia. Quem consegue ver o futebol dessa forma de segundinha, não vai pagar boleto. Perfeito. Vou aproveitar aí o seu... Então, só para terminar, porque eu nem falei do futebol feminino, eu queria falar mais, mas a gente vai ter que ser, vamos combinar, outro dia aí, que tem mais para falar. Vai recomeçar o Parazão, está tudo pronto, tudo certo, tudo legal. Vai, eu já sei que vai ser tudo bacana. Começa agora sexta, sábado e domingo. O quarta de Superior final. Tribunal botou um fim na discussão. Então a gente já remarcou, né? A competição começa nesse final de semana, quartas de finais, jogo único, depois semifinal, final. 1 e 2 de abril. Exatamente. A gente lamenta muito, né, essa paralisação. É muito bom sempre esclarecer que a federação ela não escreve atleta, ela não escala atleta e ela não julga a infração.
E é importante também a sociedade compreender que ali não foi um problema de inscrição de atleta, porque eu vi muita gente falando bobagem, até bom tu abrir esse espaço para falar sobre isso, Matoso, porque dizendo assim, mas a federação podia ter conferido a inscrição para evitar. A inscrição do atleta estava regular. O regulamento permite que você inscreva atletas. O problema é que quando você decide utilizá-lo, se ele vai fazer 20 anos naquele ano, ele está como amador, você tem que profissionalizá-lo. Tem muitos clubes que têm esses atletas inscritos e não utilizam. Então, ele não é forçado a profissionalizar o atleta antes de utilizar. E a utilização, ela acontece na escala. A escala, Matoso, ela sobe a 1h30 antes do jogo. Isso é a regra nacional, não é da federação. Então, com a escala 1h30 antes do jogo, você tem que compreender que a responsabilidade de escalar esse jogador é do clube. A federação não tem como chegar no vestiário, porque 1h30 o atleta está aquecendo já. Sim. Você não tem como chegar com o cara e falar assim, olha, aquele atleta ali, eu estou vendo aqui pelo sistema, ele precisava... E se ele não tiver... E se ele não tiver a responsabilidade, quer dizer, o clube vai dizer, pô, deixei de escalar um atleta porque eu recebi uma informação. Então, isso aí é total responsabilidade do clube e quem julga é o tribunal. Eu poderia aqui fazer críticas também ao julgamento, à paralisação, vou me conter, porque também, bem, enfim, já passou, mas agora é apontar para o final. Eu entendo, Ricardo, eu entendo. Eu por isso que eu não tenho nenhuma dificuldade. Na hora, quando eu falei, você até mandou de uma forma educada, eu devolvi de uma forma educada, porque ali não adiantava ficar tocando fogo. Lógico, a gente quer resolver. E para mim o STJD agiu, é isso, tem que tocar a bola, Assim, a gente está falando de minutagem de jogador. A gente percebe que falta minutagem também para dirigente do nosso futebol. Então, porque foi um erro primário isso aí. Aí é muito fácil jogar pedra em você. Eu cheguei a dizer aqui, a costa do Ricardo Grupo é a mais larga. Não, e você viu que o primeiro... É mais fácil jogar pedra em ti. E o primeiro ponto que o Superior Tribunal decidiu é que o regulamento está ok. Primeiro ponto logo, só o regulamento foi votado, está ok, e não pode ser contestado depois, porque você tem prazo para contestar o regulamento. Então, repito, a gente não escreve atleta, a gente não julga ato de infração, nossa obrigação é organizar a competição, a gente lamenta, já tem uns caminhos para evitar, porque isso está virando uma cultura no Pará, a gente já tem uns caminhos para evitar, fica como aprendizado, mas o importante é que a competição vai chegar no final. Agora, a decisão ainda não. Vai depender, porque, por exemplo, se for Paysandu e Remo na final, você vai ter um desafio de datas em razão da Série B e Copa Verde. Se não for, por exemplo, nenhum dos dois, nada impede que a competição seja realizada o mais rápido possível. Se der um dos dois contra, enfim, também tem alternativas. Então, a gente tem que esperar, na realidade, o desenrolar da semifinal, das quartas de finais e semifinais, para compreender o maior desafio de data. A CBF tinha mudado da data da Copa Verde, já remudou. Remudou porque ela não ia fazer sentido mais. Ela só faria sentido se fosse utilizado as datas desse meio de semana, e aí faria sentido a gente usar o 9 de abril para poder engatar as datas disponíveis. Mas como não havia uma resposta ainda da CBF nesse sentido, a competição foi marcada a pedido dos clubes para iniciar no final de semana e não no meio de semana, porque a essa altura você já tinha Remo em intertemporada, Paysandu dispensado o plantel para de folga, Castanhal fazendo amistoso com o Águia. Então houve uma solicitação dos clubes para deslocar a competição para o final de semana e com isso essa remarcação da Copa Verde já não fazia mais sentido, então era bom, vamos terminar a Copa Verde logo, depois a gente resolve o estadual. Então vai ficar assim, dia 9 agora e dia 23. 23, exatamente. Ok. Ricardo, muito obrigado. Tá certo? Sucesso. O que aconteceu é aquela história. Não adianta a gente ficar remoendo, como a gente já tem outros caminhos, e a gente espera que desses caminhos sejam para o melhor do futebol. Uma coisa que eu vejo com muita felicidade é você pegar esse gigante chamado Estado do Pará, tá entendendo? E aí eu vou remontar uma conversa lá atrás que eu vi do Tele Santana. Não é possível que um Estado com são 144 que nós temos, mas tinham 143, você não consiga revelar um jogador por ano em cada município para fazer uma super peneirada. E com essa quantidade de jogos e de organização, aliás, aqui parabéns aí ao deputado Chicão, presidente da Alepa, eu tenho visto de madrugada, até que tem chegado lá em casa. Apesar de, às vezes, eu não saber como é o nome da repórter, eu só sei que o Chicão porque eu conheço o Chicão, né? Desde os tempos aí de Ananindeua, lá do tempo das Alpes. Mas é bacana saber disso. Já me apertaram ali o tempo, tchau, um abraço. Nos veja aí, Edson Matoso TV nas redes sociais, no canal do YouTube. Tchau, pessoal.